Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Espírito Santo, obrigado por trazer cada vida a esse lugar. Senhor, que a tua voz continue a ser ouvida nesse lugar. E que haja verdadeiramente espaço para a ministração da tua palavra. Que o nosso coração seja boa terra, onde a tua palavra será semeada. E que o teu nome em tudo seja exaltado e glorificado. Sabemos da tua doce presença, Espírito Santo de Deus, nesse lugar. Fica à vontade, faz o teu querer, em nome de Jesus. Quem crê assim, diga amém. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja com a amada igreja. Ainda de pé, pegue a sua Bíblia, por favor. Abra no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Eu quero ler com você do verso 27 ao verso 34. Quem crê que Deus tem uma palavra para mim e para a sua vida nessa noite? Amém? João capítulo 4, você achou? Verso 27. Naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Verso 33. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe alguma comida? Verso 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a obra que ele me mandou fazer. Diga assim comigo: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Você pode se assentar. Irmãos, em todos os momentos da nossa vida, obediência é uma questão inegociável. Muito mais nesse momento que vivemos como igreja. Essa música, essa canção que acabamos de adorar ao Senhor falou comigo nessa tarde. Jesus nos dá o exemplo de se mover em total e completa obediência. O que ele falava, o que ele fazia, como ele se movia. Esse texto que acabei de ler com a amada igreja está inserido no contexto do diálogo de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. Isso ocorre, como o próprio texto relata, ao meio-dia. Enquanto Jesus ali permaneceu, quando chegou naquela região de Samaria, ao meio-dia chegou aquela mulher para apanhar água. Seus discípulos haviam ido à cidade para providenciar comida. Quando retornam, eles encontram Jesus conversando com aquela mulher. Ninguém ousou questionar nada o procedimento de Jesus, porque ele conversava com a mulher. Os judeus não conversavam com os samaritanos. Mas a preocupação no texto é clara. Eles estão preocupados porque foram à cidade comprar comida e voltaram e queria que o mestre se alimentasse. E o texto mostra que eles insistem: mestre, come alguma coisa. E Jesus responde: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Ao que os discípulos se questionam pensando de forma literal: será que alguém trouxe alguma comida para ele? A gente não sabe. Será que alguém chegou antes da gente e deu alguma comida para ele? Aí Jesus fala algo que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração, despertando para a urgente necessidade de não só em um momento específico da vida, mas em todos os momentos nós
nos movermos em obediência. Ciente de todas as coisas, vendo que a atenção dos discípulos estava na comida física, Jesus diz assim: a minha comida, a minha bebida, a minha satisfação, o que me supre é fazer a vontade do meu Pai e concluir a obra que Ele me designou para realizar. Jesus utiliza uma figura aqui que precisa ser estudada, considerada cuidadosamente por todos nós, para entendermos o que significa para Cristo obedecer ao Pai. E depois de ver isso no Evangelho de João, parar nessa noite, ministrados pelo Espírito Santo de Deus, e ver até que ponto, sinceramente, tem ido a nossa obediência a Deus. Até que ponto vai o nosso compromisso com a vontade de Deus. Eu quero, de forma muito simples, trazer essa palavra à sua vida, porque Jesus diz assim, Ele diz que o seu alimento, que lhe dá sustento na sua vida, é a obediência ao Pai. E mais, o que me alimenta é não deixar pela metade aquilo que o meu Pai me enviou para eu fazer. O que me dá sentido e satisfação é fazer a vontade dEle e cumprir plenamente, cabalmente, aquilo que Ele me mandou fazer. Como assim? Como é que eu e você podemos entender a minha comida é obedecer à vontade do meu Pai? Considere comigo algumas coisas interessantes nesse texto de João capítulo 4. Considere também os detalhes do texto. Era 12 horas, meio-dia, quando Jesus chegou ali. Você pode ver isso no verso 6. Depois da viagem, Ele se senta ali cansado e os discípulos vão à cidade comprar comida. Sem dúvida, Ele se encontrava cansado e com sede. Chega uma mulher, e no diálogo de Jesus com a mulher, Jesus fala sobre água, com os discípulos Jesus fala sobre comida, mas o texto vai nos mostrar que houve saciedade em Cristo e um revigoramento quando Ele faz aquilo que Deus lhe mandou fazer. Da mesma forma que a mulher samaritana não compreendera as palavras de Cristo sobre água viva, porque Ele fala de modo espiritual e ela entende na sua literalidade. Se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria a mim, eu te daria, você nunca mais teria sede. Ela pensa de forma literal. Me diga onde é que está essa água, porque nunca mais eu venho apanhar água aqui. Ela não estava entendendo, como tem muita gente que não entende. Como tem muita gente que precisa amadurecer, entender o que significa obedecer a Deus. Se você soubesse quem está te pedindo, eu te daria, e você nunca mais teria sede. Então, mestre, me dá essa água, porque nunca mais eu vou precisar vir aqui. Era uma mulher que não tinha uma boa fama, ela tinha que pegar água no pior momento do dia, meio-dia. E se você for olhar antes no Evangelho de João, vai dizer lá que era preciso passar por Samaria. Ele sempre vem ao nosso encontro. E por que ele foi lá? Obediência. Ele só se movia quando o Pai mandava. Ele só falava o que ouvia o Pai. Tem sido assim? Tem sido assim na minha e na sua vida? No primeiro diálogo com a mulher, ela não entende o que Jesus quer lhe ensinar, verdades espirituais. Por isso Jesus disse, o Espírito fala às igrejas, fala ou não fala? Mas quem tem ouvidos para ouvir, que Deus abra os seus ouvidos em nome de Jesus. Da mesma forma que a mulher samaritana não compreendera corretamente suas palavras sobre água viva, pois tinha uma compreensão literal, os discípulos da mesma forma. Jesus fala sobre uma comida e eles pensam de forma literal. Será que alguém trouxe comida para ele? Por que a gente fez uma viagem dessa? Cansado, sede. E ele disse que tem uma comida que eles não poderiam comer. Será que alguém trouxe e não estavam entendendo nada? Lembra das palavras de Moisés? Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Moisés vai dizer assim: assim ele humilhou e deixou vocês passar fome,
mas depois sustentou vocês com o maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Você come a palavra? Você se alimenta dela? Ninguém em toda a Bíblia teve uma aplicação mais direta desse texto do que Jesus. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ninguém demonstrou a veracidade desse texto como Jesus. Ouvir a voz do Pai e obedecer à sua vontade sempre foi a alegria, sempre foi a força e a razão da sua existência. Os evangelhos, igreja amada, são claros em demonstrar que essa sempre foi a razão de ser do Senhor Jesus. Obedecer ao seu Pai. Uma coisa tão simples, né? Não é? Obediência. A gente sempre ouve. Presta atenção nisso. Eu vou te mostrar o que é que a Bíblia promete para quem anda em obediência. A tua descendência lá na frente colherá os frutos da tua obediência hoje. Mas concorda que o nível de comprometimento de Cristo é muito diferente do nosso? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Como é que anda a obediência na nossa vida? Até onde eu estou disposto a obedecer? Até onde eu vou assumir um prejuízo para não negociar minha obediência a Deus? Até quando eu não vou mentir para o cliente para não fechar negócio, para não perder o negócio? Não vou mentir, eu perco, mas eu não minto. Até que ponto vai? Pensar aqui sobre obediência, eu falando para você é uma coisa, mas no dia a dia da nossa vida é que a gente prova se nós nos movemos na vida em obediência ou não. A preocupação da mulher no primeiro momento foi com a água. A preocupação dos discípulos com a comida. A preocupação de Jesus sempre foi em obedecer ao Pai. Esse era o seu principal alimento. A satisfação que a obediência proporciona por ter se feito a vontade do Pai, supera em muito qualquer satisfação que água ou comida pode dar. Depois eu vou falar numa EBD sobre o que o prazer pela comida e às vezes o descontrole com a comida revela. Sabia disso? A forma como uma pessoa se alimenta fala muita coisa. A disciplina que ela vive, entrega a si mesmo, sem controle nenhum, fala muita coisa. Fala até da sua espiritualidade, sim. Porque se você entende que você está se matando e continua, ô irmão, desperta. Sim ou não? Sim ou não? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei prender por coisa alguma. Nenhum ser humano é verdadeiramente livre até que ele aprenda a se dominar. O viciado diz como? Quando eu quiser parar? Quando eu quiser parar? Então pare. É o regime que nunca começa. Na segunda. Mas eu vou falar sobre isso. Não é não, Lucas? Fala, Jeová. A satisfação que a obediência proporciona por ter feito a vontade do Pai supera qualquer satisfação nessa vida. Os discípulos ainda estavam buscando satisfação no pão, a mulher na água, mas Cristo saciava-se plenamente realizando a obra do seu Pai. Posso fazer uma pergunta? Onde está a sua satisfação na vida? Aonde você encontra satisfação? Uma pergunta recorrente, faço sempre. Você tem convicção de que você está aonde Deus quer que você esteja? Irmão, qual o lugar mais seguro do mundo para se estar na vida? O centro
da vontade de Deus. Assim caminha essa igreja, e em nome de Jesus vai caminhar sempre. Sempre. Irmãos, estamos a alguns passos, alguns meses de algumas coisas acontecer. Eu vou dizer um pouquinho só depois, e domingo eu vou falar mais. Mas eu tenho uma convicção no meu coração: caminhando em obediência, tudo que Deus tem permitido a gente sonhar vai se concretizar. Por isso eu estou trazendo essa palavra, porque Deus tem falado isso comigo. Se mova em obediência. Que esse seja o seu principal alimento, e que a igreja em todo tempo se mova dessa forma. Onde encontramos satisfação? O que é que temos feito da vida? Estamos vivendo em obediência? Fazendo o que o Senhor nos criou para fazer? Alguém já disse que o mais acertado na vida fazer é procurar o sustento de sua vida no trabalho de sua vida. Faça do seu prazer o seu dever. Tenha prazer na vontade de Deus. Invista a sua vida naquilo que Deus tem para você. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Porque não se moveu em obediência. Não teve a capacidade de parar e ouvir o que Deus tem para você e para sua família. Para Cristo sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre. Essa realidade precisa ser vivida por mim e por você. A obediência à vontade de Deus deve ser em todo o tempo fonte de força, prazer e satisfação. E olhe que obedecer às vezes é um desafio, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Como é que diz o Salmo 40, verso 8? Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, porque a tua palavra está em meu coração. Não é peso. Vou fazer porque o pastor disse que eu tenho que fazer. Vou agir assim porque o irmão está na minha frente. Acaba com isso porque o pastor está chegando aí. Há um problema muito grande na sua vida se você se move assim. Porque o Deus de toda a terra lhe vê em todo tempo. Não há nada coberto diante dele. Nada. Então que eu não seja um motivo para você parar de fazer alguma coisa. Que antes de tudo seja Deus na sua vida. Isso é se mover em obediência de forma consciente. E aí, só para você prestar atenção numa coisa, João capítulo 4, Jesus diz para os discípulos que a sua comida era fazer a vontade do Pai. Leia João e veja quantas vezes Jesus vai falar sobre obediência e o que ela causa na minha e na sua vida. Eu separei apenas alguns textos aqui, só para a gente ver como nada na Bíblia está solto, está tudo amarrado, irmão. É preciso ler a Bíblia de forma sistemática, é preciso estudar a palavra. E não apenas ler para desencargo de consciência, dizer assim, eu li. Não, se aprofunde. João capítulo 4, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E no Evangelho de João, o que é que ele fala? Acompanha rapidinho aí. João capítulo 5, verso 30. Eu vou ler alguns textos aqui rápido. João capítulo 5, verso 30, Jesus diz assim: por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme eu ouço. É o que diz a canção. E o meu julgamento é justo, pois eu não procuro agradar a mim mesmo, mas eu agrado aquele que me enviou. Posso ouvir um amém? Sabe o que eu aprendo aqui? Para obedecer é preciso ter intimidade. Porque ele diz assim, ó: eu não julgo por mim mesmo, não faço nada por mim mesmo. Agora julgo apenas conforme ouço, porque o meu julgamento é justo. E eu não vivo para agradar a mim, mas aquele que me enviou. Passa uma página da tua Bíblia, João capítulo 6, verso 38 e 39. Olha o que Jesus vai dizer: pois desci dos céus. Propósito de vida, irmão. Ele sabe para que veio. Para que você está aqui? Você não é um acidente de percurso. Não é.
Olha o que ele diz. Olha o senso de propósito. Desci dos céus para quê? Não foi para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum do que ele me deu, mas vou ressuscitá-los no último dia. Eu desci do céu para fazer a vontade de Deus. Quando um ser humano vive por essa verdade, a sua vida é outra. Lá no teu trabalho, não é só para você ganhar dinheiro, não. É para você exalar o perfume de Cristo através da tua vida lá no teu trabalho. Deus te levou a uma posição alta, a um cargo elevado, é para te usar lá onde você está. Eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. João capítulo 12, verso 48 diz: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferiu condenará no último dia. Pois eu não falo por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que devo dizer e o que falar. Ele só fazia o que viu o Pai fazer. Ele só falava o que ouvia o Pai falar. Querido, há momentos que a melhor resposta é o silêncio. Se Deus não mandou tu dizer nada, fica na bênção. Ele peleja as tuas pelejas. Se você se move em obediência, Ele garante o final. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. O que fazer, o que dizer na vida de Cristo, tudo tem por base intimidade e obediência. Como é que você tem se movido? Como é que você tem vivido essa vida? Deixa a vida me levar? Você no controle dela? Que você possa prestar muita atenção nessa questão aqui, ó, obediência. João 14, leia aí comigo, verso 21, 23 e 24. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que Jesus fala: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Respondeu Jesus: se alguém me ama, verso 23, obedecerá a meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos o que nele? Não tem intimidade sem obediência. Não tem. Não tem se tornar um com o Senhor e com o Filho ali na intimidade, se não houver obediência. Não tem. Aquele que me ama não é o que me diz te amo, Senhor. Aquele que me ama é que prova pela obediência. Esse é o que me ama. O que a gente aprende aqui? A obediência revela o amor e abre as portas para a intimidade com o Senhor. Quem é o que ama a Deus, senão aquele que lhe obedece? João capítulo 15, verso 10, verso 14 e verso 20. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês irão permanecer no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Vocês serão, verso 14, meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Olha as implicações da obediência. Verso 20, lembrem-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Agora, se obedeceram a minha palavra, se me ouviram, se vocês me obedecerem, também irão lhe ouvir. A obediência traz, sabe o que, irmão? Autoridade.
Porque você passa a ter vida com Deus. E quando você abrir a sua boca, você só vai falar o que você ouve Ele lhe dizer. Amém? Vão parar para lhe ouvir. Agora tudo tem por base o que, irmãos? Obediência. Aí eu vendo isso em João, comecei a ler o livro de Atos e vejo que Atos capítulo 5, verso 32, a palavra diz assim: que o Senhor só concede o seu Espírito àqueles que lhe obedecem. Canelinha de fogo, mas rebelde. Canelinha de fogo, mas linguarudo, linguaruda, vá se converter. Porque se não andar em obediência, não recebe o Espírito de Deus. Atos 5:32. A obediência é fundamental na minha vida e na sua vida em inúmeros aspectos. Agora, considere comigo. Eu quero pregar para você só Bíblia. O que significa para você obediência? Como se traduz em sua vida essa questão? Obedecer a Deus. Para Jesus, já vimos a sua comida. Prova de amor para Ele, obediência. Quer ser amigo dele? Obediência. Quer ser íntimo do Pai e do Filho para que eles façam morada em você? Obediência. Quer receber do seu Espírito? Obediência. Só que, se a gente estuda atentamente a palavra, sabe o que a gente vê? Uma ênfase. Desde o início da caminhada do povo de Deus com Ele. No início de tudo. Desde quando Deus tira o povo do Egito. O Senhor fala qual é o segredo e as implicações de uma vida de obediência. Deixa eu ler mais alguns textos para você. Êxodo 19, verso 5. Olha só o que diz a palavra, irmãos. Êxodo 19, verso 5. Agora, se vocês me obedecerem fielmente, se vocês guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal em todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um povo de propriedade exclusiva. Deus está dizendo que dispensa uma atenção diferenciada. Toda a terra é dele, mas quem se move em obediência se torna propriedade exclusiva dele. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? A participação nas bênçãos do Senhor está diretamente ligada à obediência. Mediante a obediência nos tornamos, como fala o texto, tesouro pessoal de Deus. Como é que você procede com o tesouro? Todo cuidado é pouco. Ou seja, o Senhor nos guarda como seu tesouro pessoal, a fim de nos dar o que Ele tem preparado para nós. Escuta, Levíticos capítulo 26, versos de 3 a 5 e depois o verso 10. Escuta, Levíticos 26, versos de 3 a 5 e o verso 10. Se vocês seguirem os meus decretos, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, e se vocês os praticarem, eu vou mandar a chuva na estação certa, a terra vai dar a colheita, as árvores irão dar o fruto, a debulha prosseguirá até a colheita das uvas. Escuta, eu vou explicar isso aqui. E a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Verso 10. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço à nova colheita. O que é isso? Obediência. Mas quem obedece, não obedece por causa da bênção. Sabe por que obedece? Porque ama. Porque ama. Porque ama a Deus.
apesar de imperfeito como todos nós somos, mas eu quero o eterno feliz comigo. Você quer também? Somos falhos, sim ou não? Não somos entregues ao erro. Mas a motivação de obedecer não é por causa do que Ele vai nos proporcionar. Em primeiro lugar, é porque nós devemos amá-lo. Esse texto aqui de Levíticos 26, depois você lê com mais atenção, versos de 3 a 5 e o verso 10, fala da abundância do Senhor na nossa vida e da provisão. Mediante a obediência, essa realidade é perfeitamente possível. O que é que o Senhor está falando aqui? O povo tinha que se desfazer da colheita do ano anterior, para só então poder armazenar a nova colheita, porque não faltava nada, sobrava. A bênção do Senhor é como? Diga comigo: recalcada, sacudida e transbordante. Deus é bom demais, irmão. Ele é fiel demais. Sabe como é que você entende esse texto aqui? As colheitas de cereais seriam tão abundantes de tal maneira que os empregados na tarefa de colher os cereais não seriam capazes de completar a sua tarefa antes da colheita da uva. A colheita será tão abundante que se estenderá até o tempo de semear de novo. Eles ainda estariam colhendo. Sabe por quê? Obediência. Isso não é promessa minha, não. Isso é promessa de Deus. Aí um detalhe: as colheitas de cereais e das uvas ocorrem em tempos diferentes, mas a provisão e a abundância do Senhor são de tal forma que não terminariam de colher os cereais e o tempo da colheita das uvas já era chegado. Obediência é o que deve nos fazer mover nessa vida. E eu profetizo essa palavra sobre a sua vida: não vai faltar, vai sobrar. Não vai faltar, vai sobrar. Amém? Tem sido assim nesse lugar. A cada desafio. Anota aí. Como diz o Matuto: pia mesmo, crente, pia mesmo. Sexta-feira termina a fundação. Aí vamos dar outro passo. Tivemos uma reunião hoje, antes do culto. A previsão deles: 18 de fevereiro, começar a montar. 30 de abril, a estrutura está toda montada. E o dinheiro? Eu só quero me mover em obediência. Somente. Se ele disser vá, vou. Dê um passo, a gente dá. E a obediência não vai deixar nada faltar. Pia mesmo, crente. Fica só olhando. O nosso Deus é fiel. Deuteronômio capítulo 7, versos de 12 a 14. Deuteronômio 7, versos de 12 a 14, diz assim: se vocês, é uma condição, porque você pode obedecer ou não. Mas está na palavra, Deuteronômio 7, 12, 13 e 14. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, se vocês guardarem e cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, vai manter a aliança com vocês. E a bondade que prometeu sob juramento os seus antepassados. Ele vai amar vocês. Ele vai abençoar vocês. Ele vai fazer com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos. Abençoará o fruto da sua terra. Abençoará o cereal, o vinho novo, o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que os seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês, escuta, irmão, está na Bíblia, não sei o que falo. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. Se move em obediência, não por causa das coisas, mas por amar a Ele. E tu vai ver o que é que Ele acrescenta na tua vida, na tua família e na tua descendência.
Algo tão simples. Diga comigo: obediência. Não sou eu que digo, está na palavra. Vocês serão o povo mais abençoado da terra. Eu só quero a bênção do Eterno sobre a minha vida, irmão. Amém, Marquinhos. Eu só quero a mão do Eterno estendida sobre a minha vida e sobre o meu lar. A mão dele não pode sair desse lugar. A vontade dele é o que sempre prevalecerá. E viveremos, e veremos os milagres do Senhor. Eu atraio a bênção do Senhor para a minha vida quando eu vivo em obediência. Não fazendo isso como barganha, querendo obedecê-lo para receber dele alguma coisa. Ele conhece todas as coisas. Se a motivação é essa, já começou errado. Já começou errado. O Senhor disse para o povo que eles seriam mais abençoados do que qualquer outro povo da terra. Abra aí, Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28, verso 1. Olha o que diz a Bíblia. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e se seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos, a sua cesta, a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que vocês fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, mas por 7 fugirão da sua presença. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, irá abençoar vocês na terra que Ele dá a vocês. Agora, tirando o foco de coisas, deixa eu encerrar essa mensagem falando sobre a essência da obediência. Quanto mais eu amo a Deus, mais o desejo do meu coração é agradá-lo e honrá-lo. Os discípulos, em Atos capítulo 5, sobre a ameaça de não mais falarem sobre o nome, eram tidos por uma seita, os que pregavam o nome de Jesus. Não preguem mais o nome. Atos 5, 29, os discípulos responderam: mais importa agradar a Deus do que aos homens. Gálatas capítulo 1, verso 10, Paulo vai dizer: procuro eu agora agradar a Deus ou aos homens? Porque se eu quero agradar aos homens, eu não sou servo de Cristo. O alvo é agradar quem na tua vida? O teu chefe? Até onde vai o teu compromisso com a palavra? Até onde vai a tua obediência a Deus, a vontade dEle? Queremos todas essas bênçãos, mas muitas vezes não o amamos como deveríamos amá-lo. De todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, com tudo que tenho, com tudo que sou. Quanto mais eu amo, mais e mais eu quero agradá-lo. Mais e mais eu quero honrá-lo com a minha vida. Isso é uma coisa que aparentemente simples, mas é um segredo que faz toda a diferença na vida de qualquer ser humano. O que há de tão especial nisso, pastor? Isso nos ensina aqui o fundamento, a força motriz da nossa obediência a Deus e a sua palavra. A maior razão que temos para obedecer ao Senhor não pode ser o medo de ir para o inferno. É outro sinal de imaturidade. O inferno existe, pastor? Existe. Existe. Não é história da carochinha, não. É onde o fogo não se apaga e o verme não morre. É choro e ranger de dentes. E como diz o Cláudio Duarte, se tiver chapa, vai ranger gengiva, mas vai ranger.
é realidade. Mas a minha obediência a Deus não deve ser por medo de ir para o inferno. A minha obediência a Deus deve ser porque eu devo amá-lo verdadeiramente. Se não vivemos uma vida de obediência ao Senhor, se estamos na igreja e não obedecemos a sua palavra, se conheço a vontade dele e não obedeço a ela, há um problema muito sério. E é óbvio, você não ama como deveria amá-lo. Você não o conhece como deveria conhecê-lo. São palavras de Jesus. Se vocês me amam, vocês me obedecem. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Você veio aqui nessa noite para ouvir falar sobre obediência. E me chama a atenção como Paulo fala acerca de um homem de Deus, esquecido por muitos, Filemão. Verso 4 e 5 do livro de Filemão, que tem apenas um capítulo, Paulo vai se referir a Filemão da seguinte forma: graças dou ao meu Deus, lembrando sempre de você, meu amigo, em minhas orações, ouvindo o amor e a fé que você tem por Deus. Olha o que é que chamou a atenção para Paulo sobre Filemão. Eu tenho ouvido, isso tem chamado a minha atenção, do amor e da fé que você tem em Jesus Cristo. Ame a Deus acima de todas as coisas e obedeça a sua palavra. A sociedade vai mudar, vai passar. As modinhas passarão, modinhas essas que têm engolido muitos crentes, engolidos pelo secularismo, pelo mundanismo, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. E eu e você e todos nós seremos julgados pelo crivo da palavra. Eu vim aqui te dizer somente isso: obedeça. Você diz amém?